Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula do canal Up Office Consultoria e Treinamento, professor Jaime que vos fala. E hoje eu vim trazer um desafio que surgiu com uma dúvida de um aluno que está fazendo o curso de Access. E aí eu achei interessante para a gente estar trabalhando aqui com algumas funções que eu acho de extrema importância. A gente tem até algumas aulas aqui no próprio canal, dentre elas a somar produto. Qual é a situação? Como é que a gente vai resolver? Eu criei duas formas de você solucionar aqui. O Excel, como você já sabe, é uma ferramenta extremamente vasta na questão de possibilidades que você pode utilizar para resolver a seguinte situação. O que ele queria? Ele tinha um banco de dados aqui, onde tem o número do cliente, tem a data da compra e tem o produto. No Access ele aprendeu que lá a gente tem a excelente vantagem de que o produto, vou colocar aqui do lado para você entender, e aqui em cima eu vou chamar de valor. Então se eu tenho esse valor a R$ 2.500, esse desktop aqui, R$ 2.500. O que acontece? No Access, ele armazena o banco de dados, então você vai ver que vai haver várias compras, né, do mesmo cliente ou de outros clientes para esse produto. Então ele vai armazenando o valor aqui e faz o cálculo da quantidade. Preço unitário, quantidade, vai ter o total da compra. Ok. Só que lá no Access, isso aqui pode ocorrer com uma variação. Ou seja, sem utilizar fórmula, ou qualquer algo do tipo, à medida que você vai fazendo o lançamento, no banco de dados vai ficando esse valor aqui. Porém, se eu modificar o valor, ele não sendo mais 2.500, ele vai sofrer um reajuste de R$ 100. O que acontece? Quando eu faço isso no Access, R$ 2.600, os próximos lançamentos que forem realizados dentro do meu banco de dados, ele por si só já armazena isso aqui, ó, esse valor novo. Tá? Então, sem uso de fórmula, sem o uso de absolutamente nada, a gente, o banco de dados vai se alimentando dessa maneira. Ele vai mantendo o histórico das compras anteriores. Então, o aluno me apresentou uma planilha com a seguinte disposição, obviamente que não estou com os dados reais da empresa, mas eu fiz a cópia, então a gente tem aqui ó, a seguinte situação. Você vai ter desktop, monitor, teclado, mouse, webcam e HD estéreo. Então esses valores são respectivos ao mês. Então ele diz que em janeiro foi o primeiro valor, em fevereiro tem um reajuste, março tem um outro reajuste, e assim sucessivamente até os 12 meses. Aqui no caso temos só 6 para didaticamente ficar bem claro para você. Então o que acontece? Se eu realizar a compra no dia 1º aqui de um desktop, qual é o preço unitário dele? Aqui vai ser de R$ 208. Isso vai se repetir aqui embaixo, ó, desktop, como estamos em janeiro, R$ 208. Mas agora, no dia 2/2, o desktop, ele tem que sofrer esse valor aqui, essa alteração aqui, ó. Tá? Então ele passou para fevereiro. E assim sucessivamente. Em um determinado momento, chegou até abril, a gente coloca os novos valores aqui também, que pode ser maior ou menor. E assim sucessivamente. Ou seja, tem que manter o histórico da compra de acordo com o mês. Então aqui a gente vai utilizar duas soluções para que ele fique exatamente como no Access lá. Ó. A gente vai alterando os valores aqui, ele vai mantendo o histórico. Tá bom? Vamos começar então com a função de deslocamento. A deslocamento ele vai ter que fazer o seguinte, ó. O primeiro argumento da função, ele precisa de um ponto de partida. Então vou dizer que é bem aqui e dá uma travada. Ponto e vírgula. O nosso próximo argumento é dizer quantas linhas ele precisa caminhar. Esse é o nosso próximo argumento. Então ele tem que pegar aquela palavra desktop, monitor, e dentro dessa nossa matriz, ele tem que me dizer qual é a posição. Ou seja, eu tenho que traduzir lá para o deslocamento, que por exemplo, se o produto for teclado, ele tem que entender que ele tem que caminhar a primeira, a segunda e parar na terceira matriz. Certinho? Então eu preciso passar de uma forma para ele esse valor. Então a gente vai vir aqui, eu vou colocar apenas o valor 1, ok? Para ele sair daqui para cá, que eu sei que é desktop, e ponto e vírgula, o último argumento da função. Então a coluna, ele precisa entender que ao parar aqui no teclado, por exemplo, ele tem que definir se ele vai me trazer o valor de janeiro, fevereiro ou março. Então vou colocar o valor 1 também. Veja que esses dois últimos argumentos aqui, ó, ele tem que ser dinâmico, tá? Mas eu só estou colocando para que você entenda o resultado lá. Acompanhe comigo que deu 208.
desktop, olha lá, ó, partiu desse ponto de partida aqui, uma linha, foi para desktop e foi para a primeira coluna. O problema é que se eu mudar aqui para o valor 2, ele continua 208, e na verdade ele tinha que mudar para quanto? Para 250. Então, a função precisa, em seu resultado final, que esses argumentos de caminhar de linha em coluna, eles sejam dinâmicos. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando dois corresp, um para passar a posição de linha que ele precisa andar, um segundo para ele entender qual é esse mês aqui, ó, que ele precisa caminhar lá. Janeiro vai ser a posição 1, fevereiro vai para a segunda coluna e assim sucessivamente. Beleza? E por último, esse texto aqui vai entrar nesse corresp, porque eu preciso fazer com que isso aqui seja traduzido com o nome do mês de março. Então essas três funções sendo utilizadas, eu tenho aqui todos os argumentos que eu passei anteriormente para vocês, para que a função de deslocamento funcione. Certinho? Então vamos lá, vamos entender então a solução em definitivo. Para facilitar, eu vou aqui em preços e produtos, e para a fórmula não ficar muito grande, a gente sabe que vamos utilizar uma matriz de coluna, que são os meses, e vamos utilizar uma matriz de linha, que são os produtos. Então a gente vai utilizar um recurso bem interessante aqui, que é a nomeação de intervalo. Temos aula também sobre nomeação de intervalo aqui no canal, tá bom? Qualquer coisa você dá uma revisadinha lá, mas é bem simples. Você seleciona a matriz e chama de produtos. Vamos selecionar aqui e vamos chamar de meses. Prontinho. Então agora eu tenho a matriz que me lista os produtos e tenho a matriz meses. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui separado para você entender bem. Primeira coisa que eu preciso fazer é ver qual é a posição desse cara dentro dessa matriz. Quem faz isso para mim é o corresp. Verifique esse valor dentro de produtos. Como eu nomeei, fica fácil, né? Ponto e vírgula 0, fecha parênteses. Olha lá. Tá? Então, o primeiro corresp está dizendo que esse cara corresponde à primeira posição da matriz. Se eu mudasse para HD externo, ele faria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode conferir comigo. Ó. Se eu mudar para HD externo, vai dar 6. Então, esse cara aqui vai entrar lá no argumento do desloque, falando sobre a posição de linha. Certinho? Beleza? Então, o meu primeiro corresp. O segundo corresp, eu vou ter que fazer um outro corresp para indicar quantas colunas ele deve caminhar, tá? Mas eu vou deixar ele por último aqui e já vou unir o deslocamento com esse corresp aqui, tá? Olha lá. Ctrl C, pode fazer direto da fórmula também, mas se você quiser, mas aqui é só para você entender didaticamente o que eu vou fazer. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Se eu pressionar, selecionar e pressionar, ó, vai dar o valor 6. Depurei, tá? Para ver o que a função está me trazendo. Então, ela está me trazendo o valor correto. Então, vamos de deslocamento. Vou no preço produto. Clico aqui. Dá uma travadinha para sempre indicar que é essa a posição inicial que ele vai caminhar. E aí, ponto e vírgula, qual é o nosso argumento? Aqui no deslocamento ele está pedindo quantas linhas ele deve caminhar. Quem me traz isso é o corresp do produto. Beleza? Ponto e vírgula, olha lá, primeira coluna, que ele vai sair daqui, quando ele localizar aqui, ó, ele vai pular para cá, certinho? Então, ó, HD externo, 173. Mas esse número 1 aqui no final, é justamente ele que também precisa receber um corresp. Por quê? Esse HD externo, olha lá, se eu colocar aqui no mês 2, ele teria que ser o valor de R$150 e não 133. Ele está trazendo 133 porque eu não coloquei dinamicamente aqui o último parâmetro de quantas colunas ele tem que caminhar. Como é que eu vou conseguir isso aqui? Eu vou conseguir da seguinte maneira. A gente vai utilizar a função texto. Opa, vou colocar aqui do lado para seguir a lógica. E vou apontar para cá. Eu preciso extrair dessa data do B2 o nome do mês que corresponde. Tá? Então, para isso, eu vou dar um ponto e vírgula, a gente coloca entre aspas, M4 vezes e fecha aspas. O que isso vai fazer? Ele vai trazer o nome de fevereiro. Tá? Então, ele vai trazer o nome da palavra. Então, ele vai pegar esse cara aqui
e vai percorrer essa matriz para me dizer qual posição que ele está dentro da matriz, ou seja, na segunda coluna. Então aqui, ó, na parte que vai entrar lá, dinâmica completa do nosso argumento do desloque, para a gente indicar a coluna, você vai ter que fazer um corresp, aonde você vai dizer para ele, ó, procure quem? Esse cara aqui que eu acabei de fazer, ou seja, o texto desse cara escrito em moeda. Ó, repare aqui, ó, que eu vou selecionar até aqui e pressionar F9. Então ele vai puxar, opa, só não quebrou aqui, deixa eu só aumentar aqui, fazer de novo aqui para deixar a função maior. Corresp esse nosso amigo aqui, ponto e vírgula, da barra de rolagem para cá, isso, para poder visualizar a sintaxe completa. Agora sim, então, ó, o argumento aqui do que eu estou procurando é a função texto, porque se eu selecionar ela e pressionar F9, você está dizendo corresp, procure qual é a posição de fevereiro, que no momento é o que a função texto está fazendo. Beleza? Então, ponto e vírgula, dentro de meses, ponto e vírgula, 0. Prontinho. Aí ele vai trazer o valor 2. Então acompanhe comigo aqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu alinhar aqui direitinho. Pra você entender a sintaxe da função. Vou dar um fórmula texto aqui para apontar para cá para você entender. Então olha só. Esse meu corresp aqui, ele serviu para ele verificar qual é a posição que o meu deslocamento vai receber em linha, ou seja, qual é o valor do HD externo dentro da matriz dos produtos, que no caso é 6. Depois, o meu segundo corresp vai, com a ajuda da função texto, extrair o nome que está aqui dentro do mês por extenso, tá vendo? Ó, o argumento dele é o texto, é o anterior, consequentemente você viu que é fevereiro, e vai dar 2, porque ele vai vir aqui na matriz de mês, ó, janeiro, fevereiro, é a segunda coluna, por isso que deu 2. Então agora eu tenho o argumento do desloque à minha disposição. Ó, esse cara vai ser a linha e esse cara vai ser a coluna. Tá? Então eu tenho à minha disposição agora, com a ajuda do corresp e o texto, para extrair e escrever o nome por extenso para mim. Então eu vou pegar esse nosso amigo aqui, que já está pronto, Ctrl C, e vamos para o argumento da função. O finalzinho aqui, ó, né, para que isso fique dinâmico, que corresponde à coluna que ele precisa saber a qual ele vai caminhar, eu utilizo o corresp anterior. Certinho? Aí a gente dá o Ctrl Enter, perceba como vai funcionar, fique bem atento nessa questão das datas aqui, ó. Veja só, eu vou pegar esse cara aqui, vou dizer que foi dia 1º de janeiro, R$133. 2 de janeiro, eu vou escolher ele também, R$133. Agora veja que aqui eu mudei para o mês de março. Então o desktop aqui em março, eu vou mudar para HD externo. Veja que agora é 150. Por quê? A partir desse mês, ele passou de 133 para 150. A gente vai preenchendo mais alguns aqui. Aí vamos pegar essa última data aqui. Está preenchido até o mês 3. Então eu vou colocar aqui mais um lançamento no mês 3. E vou mudar para HD externo. Olha o histórico permanecendo aí, ó. 133, 133, porque foi dia 1º de janeiro, 2 de janeiro. Agora, quando foi 2 de fevereiro, já teve o acréscimo. Ele manteve o anterior, manteve o histórico anterior e já está fazendo o cálculo com o preço novo.
Assim como chegou aqui no mês 3, olha lá, HD externo, ele manteve os valores anteriores de janeiro e fevereiro, olha lá, 133, 133, 150, chegou aqui a gente mudou para o mês 3, ele foi para R$ 369, porque agora ele se refere ao mês de março. Prontinho, pessoal, tá? Então, essa é a primeira solução. Para o vídeo não ficar muito grande, eu fiz essa primeira parte para explicar o que precisava e o uso das funções aqui e a lógica aplicada para conseguir a resolução. Beleza? Daremos continuidade aí na segunda parte do vídeo para ver uma outra situação também, uma das funções que eu acho fantástica dentro do Excel, que é a função somar produto, que a gente vai até economizar um pouquinho mais de trabalho aqui para conseguir o resultado, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da primeira parte do vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal aí, compartilhar e dar o seu like caso tenha sido de grande ajuda essa explicação. Agradeço aí o feedback nos seus comentários e vamos para a próxima aula.